Bom dia, professora. Bom dia, turma. Irei dar início na socialização referente ao estágio curricular obrigatório 1 da disciplina de língua portuguesa. Vamos às apresentações. Me chamo Beatriz Lobato Lima, estou cursando a disciplina estágio curricular obrigatório 1. Minha área de concentração é ensino de língua portuguesa, mais especificamente com o tema língua portuguesa, linguagem e metodologia. A justificativa para este trabalho tem como foco se aprofundar em metodologias favoráveis e práticas que facilitam a aprendizagem do discente através de projetos pedagógicos inovadores e muito bem elaborados pelo docente para um estudo prazeroso e dinâmico dos educandos, considerando que as metodologias de ensino de língua portuguesa necessitam de muita dedicação, muito esforço, saber como elaborar projeto de ensino para determinado tema a ser trabalhado, pois a forma como se aprende, seja rápida ou lenta, depende muito das metodologias a serem usadas pelo profissional, pois são elas um conjunto de técnicas de ensino que irão facilitar a vida estudantil de cada educando. Este trabalho também busca fazer uma breve abordagem sobre o que é linguagem e a sua contribuição para o ensino. Os objetivos propostos para este trabalho são relatar a experiência proporcionada pelo estágio presencial 1 e a sua importância na explanação do ensino, conhecer a prática docente e suas concepções do ensino da linguagem, fazer considerações importantes e reflexivas com relação à vivência pedagógica do espaço escolar, vivenciar o trabalho pedagógico geral e interdisciplinar de forma interrogativa e investigativa. A fundamentação teórica desse trabalho foi embasado na área de concentração ensino de língua portuguesa com o tema língua portuguesa, linguagem e metodologia. É um modo de agir do professor em sala de aula mais do que suas características de personalidade que colabora para uma adequada aprendizagem dos alunos fundamentada numa determinada concepção do papel do professor, que por sua vez reflete valores e paradigmas da sociedade. Mazeto e Abreu, 1990, página 96. Conforme exposto, vemos que o profissional deve manter uma boa relação com seus educandos, pois essa relação beneficia o desenvolvimento fundamental para a aprendizagem, ou seja, o professor e o aluno aprendem juntos, considerando a relação harmoniosa entre os mesmos. E é o professor que proporciona um eficiente aprendizado para os alunos dentro da sala de aula, pois, através de suas ações, os aprendizes se sentem confiantes em ir a fundo aos conteúdos disciplinares. Como fazer com que os alunos se interessem pela matéria? Como motivar os alunos para que eles estudem? Como resolver os casos dos alunos indisciplinados ou descontentes? Como despertar e manter sua atenção? Como avaliar os alunos? Como nos comunicar para que eles nos entendam? O que fazer para que aprendam como preparar bem uma aula? Como nos relacionar com os pais dos alunos? Mazeto, 1997, página 15 a 16. Ou seja, são essas e muitas outras questões que têm preocupado a escola e os educadores em seu trabalho pedagógico. A busca pela inovação é intensa, porém muito necessária, não apenas isso. Entretanto, o docente deve continuar sua prática estudantil, deve sempre estar investigando em sua carreira profissional através de cursos de capacitação, pós-graduação, formações ofertadas pelos setores de educação e etc. Em outras palavras, é necessário que a escola e o professor estejam se atualizando em relação à sua formação, onde o docente deve estar muito bem amparado pela equipe pedagógica e gestora, pois o profissional deve ter em mente, em vista, para onde é voltada a atenção dos seus alunos. A partir de então, ele deve recriar a sala de aula, ampliando e inovando
seu ambiente de aprendizagem, trazendo assim a interação em conjunto, no momento em que o educador está ensinando, não só ensina, mas também adquire conhecimento. À medida em que o tempo destinado à educação se confunde com o tempo da vida de cada um dos espaços educativos, assim como as ocasiões de aprender tendem a multiplicar-se, o ambiente educativo se diversifica. E a educação abandona os sistemas formais para se enriquecer com a contribuição de outros atores sociais. Delores, 1999, página 111. A escola tem a função de sensibilizar os alunos para essa atuação cooperativa. Assim, atualizamos o conceito da escola como instituição que preserva e reproduz a cultura e os conhecimentos da humanidade. Passamos a reconhecê-la como transformadora e produtora de novos conhecimentos, local no qual a pessoa, seja aluno ou professor, desenvolve-se integralmente em todas as suas dimensões. A linguagem é um processo de comunicação que permite exprimir ideias e pensamentos entre emissor e receptor. E para a transmissão desta mensagem é necessário um código que é a língua, a qual os mesmos devem dominar. A importância da linguagem para o processo de ensino está no fato de que é através dela que o processo educativo se torna mais eficaz, pelo que faz com que o aluno vivencie momentos práticos dinâmicos através das metodologias pedagógicas elaboradas de forma inovadora. A metodologia utilizada para alcançar as metas do campo de estágio foram as observações e entrevistas, a fim de vivenciar os meios mais práticos de elaboração de projetos pedagógicos, cujas tarefas facilitam a compreensão e a aprendizagem dos educandos no ambiente escolar. Este trabalho ocorreu em razão ao cumprimento obrigatório da disciplina Estágio Curricular Obrigatório 1 do 5º semestre do curso de Letras Português. A observação ocorreu entre os terceiros anos do ensino médio, entre o dia 20 de março de 2024 ao dia 26 de abril de 2024. As entrevistas ocorreram entre os horários intervalar, horário vago, com 2 professoras de língua portuguesa do ensino médio. O estágio ocorreu na instituição de ensino fundamental e médio Professora Escila Pantoja da Rocha, localizada na cidade de Moju, Pará. Sobre a observação que eu fiz, listei alguns pontos importantes. Não deu para colocar todos, mas vou falar de alguns por fora, além desses que estão listados no slide. A escola trabalha com o modelo de ensino regular e integral, manhã e tarde, funcionando respectivamente das 7 às 11 horas e 45 minutos e das 13 horas às 18 horas e 15 minutos. Atende as turmas do Fundamental, do 6º ao 9º ano manhã, e do 7º ao 9º ano pelo período da tarde. Do ensino médio, vai do 1º ano ao 3º ano pela parte da manhã, e não tem turmas de ensino médio no período da tarde. A média por turma de alunos é de 35 alunos, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. A faixa etária dos alunos está entre 12 e 17 anos, do fundamental ao médio. A escola possui 40 funcionários para o ensino fundamental e 22 funcionários para o ensino médio. São eles vigias, merendeiras, serventes, professores, auxiliares administrativos, coordenadores pedagógicos, vice-diretores, diretora e um psicólogo. Os pais comparecem à escola em caso de alguma reclamação contra algum profissional, quando os filhos aprontam algo na escola, ou os pais vêm para justificar a ausência do filho na escola, ou até mesmo quando o pai é notificado a vir à escola. O intervalo dura 15 minutos
É acompanhado por 2 profissionais da equipe da gestão. A merenda escolar vem com os cardápios prontos. Quem define os cardápios é o setor de merenda do município, que é avaliado por um nutricionista do município também. O conselho de classe é discutido entre 2 a 4 vezes no ano e é composto pela equipe gestora, a diretoria e coordenação pedagógica. Os documentos, como a ata, o plano de ação, são preenchidos durante as reuniões. Os assuntos abordados no geral é a avaliação, o acompanhamento e a identificação de alunos com baixo rendimento estudantil. A notificação dessas reuniões ocorre via grupo de WhatsApp. Sobre a infraestrutura da escola. A escola, quanto ao seu aspecto físico, está bem conservada, mas ainda faltam algumas manutenções, como nos banheiros e em algumas salas que estão em processo de deteriorização. Com relação à limpeza, ela está sempre bem limpa. A escola possui água filtrada, energia vinda da rede pública, refeitório, alimentação escolar, banheiros, espaço vadião, corredores, acesso à internet, Wi-Fi liberado, auditório, biblioteca, sala de leitura, secretaria, sala de laboratório, auditório, quadra esportiva e possui acessibilidade para alunos com deficiência. Há também equipamentos de multimídia, como TV, data show, caixa de som e microfone. No geral, há 12 salas de aula, os estudantes recebem livros didáticos da gestão pública. Não apenas livros, recebem também um kit de material contendo um caderno, uma mochila, caneta, lápis e livro de poemas para o momento de leitura. Por meio do Conselho de Classe Escolar ou Secretaria de Educação, é feito os reparos necessários para a estrutura escolar. Sobre o projeto político-pedagógico e regime escolar, tive acesso ao PPP, conversei com a coordenadora pedagógica e o PPP é revisto no primeiro trimestre do ano letivo e no final do ano, se for necessários. Os fins e objetivos pedagógicos da escola baseiam-se no Regimento de Ensino do Estado do Pará e Secretaria Municipal de Educação, perpassando pela BNCC, Documento Curricular do Estado, e LDB em casos mais específicos. E é registrado pelos eventos que atingirão a organização interna e externa entre o corpo docente, discente e gestão, através das ações e projetos da escola. É possível ter acesso aos recursos didáticos, que são livros, quadros, computadores, celulares e data show. Através do PPP, a escola oferece ao seu docente formações constantes a cada 15 dias através da Semana da Jornada Pedagógica, oferecida pela Secretaria do Município e do Estado. Há também feiras de ciências, de matemática e de linguagens, as quais não participei porque não estava no período de haver essas feiras. A forma de avaliação é contínua e aparece no PPP. O planejamento didático-pedagógico. Semanalmente é realizadas reuniões que vão definir quais os instrumentos e metodologias de ensino serão usados para a explanação dos conteúdos curriculares e a avaliação está de acordo com as normas descritas no PPP, e os professores defendem que todos têm direito à expressão e que todos devem ser tratados da mesma forma. Os professores deslocam os alunos da sala de aula para o espaço vadião para ministrar a aula de ensino teórico, que é uma aula a mais para o aperfeiçoamento na disciplina. Os professores são pontuais e isso motiva muito os alunos a serem também. O tempo em sala de aula é dividido entre diálogo com os alunos e atividades prazerosas para o aperfeiçoamento dos conteúdos disciplinares. O corpo docente da escola é bem posicionado e buscam atentar-se para uma meta
que é ser referência escolar no processo de ensino-aprendizagem, ser referência intermunicipal, estadual, no processo de ensino-aprendizagem, onde buscam por melhorias e inovações dos conteúdos pedagógicos. Para as entrevistas, selecionei 10 perguntas para 2 professoras do ensino médio de língua portuguesa. Não coloquei todas as perguntas aqui, mas selecionei estas que têm a ver com o trabalho. A primeira, que foi feita para a professora Suelen Pinheiro, diz da seguinte forma: quais as habilidades que o professor deve ter ou implementar para tornar o ensino mais eficiente? Então ela respondeu: o professor deve ser dinâmico, estar sempre atualizado quanto às novas metodologias de ensino, e ele também deve ser flexível nas construções e reconstruções do processo de ensino. Fiz outra pergunta para ela, a qual diz assim: quais você acha que são os maiores desafios que os alunos enfrentam? Então ela respondeu: os maiores desafios são a precariedade estrutural, a falta e ou insuficiência de recursos materiais que inviabilizam um processo de aprendizagem eficiente. Outra pergunta que fiz à professora Janete Moraes diz: das experiências que presenciou no campo da educação, que mais você considera significativo? Então ela respondeu: é enaltecedor constatar que os estudantes nesse processo de aprendizagem avançam tanto no processo intelectual quanto social. Ou seja, as 3 perguntas são compatíveis com o trabalho, pois o professor ele deve ser dinâmico, atualizado e flexível a novas metodologias. No entanto, ele vai enfrentar desafios como insuficiência de recursos materiais, por exemplo. Porém, ele deve superar esses desafios, esses obstáculos, utilizando a sua imaginação, a sua criatividade, embora não seja fácil, mas que irá trazer um bom resultado para o ensino e que mais tarde ele vai se sentir muito feliz em ver, em constatar que os estudantes nesse processo todo avançam tanto no aspecto intelectual quanto no aspecto social. Com base no estágio vivenciado, pude perceber a importância de um bom investimento na carreira profissional, bem como se aperfeiçoar no processo educativo. Aprendi que o professor deve ser dinâmico e se atualizar às novas metodologias de ensino. Sobre conhecer a prática docente em suas concepções do ensino da linguagem, foi muito bem implementado, pois pude entender que para o professor ter uma atividade mais eficiente sobre a linguagem, por exemplo, é necessário que ele adote medidas que levem os alunos a lerem, a refletirem, a escreverem e a terem um senso crítico para se melhorar a sua concepção de linguagem. Haja vista que linguagem é a forma de expressar o pensamento, um instrumento de comunicação e também uma forma de interação, ou seja, a linguagem é quem vai inserir o cidadão na sociedade. Sobre fazer considerações importantes e reflexivas com relação à vivência pedagógica do espaço escolar, compreendi que não basta apenas uma mente inovadora, uma boa comunicação, uma ótima forma de criar metodologias pedagógicas, mas é necessário ser amparado por um espaço escolar de boa qualidade, com requisitos necessários para que essas tarefas sejam executadas e tenham êxito. A respeito de vivenciar o trabalho pedagógico geral e interdisciplinar de forma interrogativa e investigativa, percebi que o trabalho organizado é muito eficiente e de suma importância,
principalmente através do PPP, documento que norteia toda a vida pedagógica de uma determinada escola. As reuniões são muito necessárias para discutir o futuro escolar e tomar decisões significativas para um bom desempenho da escola e dos alunos. No geral, é necessário um bom desempenho da parte do profissional, bem como sua busca pela procura entender que para onde seus aprendizes focam a sua atenção e trabalhar em cima desses objetivos para o aperfeiçoamento e desfrutamento das atividades com mais êxito, com mais eficiência. No entanto, não apenas o professor deve fazer essa busca por atualização metodológica, a escola também deve estar sempre pronta para receber essas inovações, tanto no seu enfoque teórico quanto na prática. Ter uma estrutura adequada para receber essas atualizações e investir em bons espaços para a execução destas. Para as referências, utilizei o livro O Professor Universitário em Aula Prática e Princípios Teóricos, que é através de um repositório da USP, cujos autores são Marcos Mazeto e Maria Célia de Abreu. Li também o livro Ambientes de Aprendizagens, que possui vários autores. No entanto, citei apenas um nas referências, Fábio Rocha Santos, e coloquei a sigla que indica que tem outros autores, que significa aí outros, né? Também li uma passagem do site Brasil Escola, que tem como tema linguagem. E eu acessei este site no dia 30 de junho de 2024. Para complementar, trouxe aqui 10 habilidades que o docente moderno deve ter. Primeiro, ele deve ser preparado. Segundo, tolerante. Terceiro, deve ser atualizado. Quarto, deve ser organizado. Quinto, ele deve ser social, muito importante. Em sexto lugar, ele deve ser conectado. Ele deve ser contador de história, ser aberto a perguntas, ser comprometido e, principalmente, ele deve ser inovador. E para finalizar a minha apresentação, trouxe aqui esta frase de Paulo Freire que diz: só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta e impaciente e permanente que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Obrigado pela atenção.